Boa noite, mulheres. Graça e paz. Vamos entrando. Boa noite, Andressa. Seja bem-vinda. Boa noite, Adriana. Sejam bem-vindas, meninas. Mais uma sexta-feira, início de mês, né? Iniciando a primeira sexta-feira do mês. Estamos iniciando mais um mês aí abençoado em nome de Jesus. Acho que assim tá melhor. E vamos lá. Finalizando, né? Hoje o tema que a gente tinha iniciado no mês de abril, a gente esteve falando sobre paternidade, né? A gente esteve falando de paternidade no mês de abril, sobre os sintomas da orfandade, como identificar, né, se eu tenho uma ferida da orfandade, que nós chegamos à conclusão que todas nós temos, porque herdamos que veio lá do Éden, a ferida da orfandade principal, né, com relação à paternidade de Deus, que fomos feridas lá no Éden, e que também nos nossos relacionamentos com os nossos pais, né, que muitas de nós fomos feridas nessa paternidade. Boa noite, Carlinha, seja bem-vinda. Mas vamos lá. E hoje a gente vai finalizar com o tema seguinte. Eu coloquei aí um tema mais curto, porque não ia ter jeito de aparecer tudo, né? Então, o tema de hoje é desfrutando de uma paternidade curada em Deus. E nós vamos ter a participação de uma querida, né, de uma mulher de Deus, uma mulher muito especial, nossa pastora Adriana Mota, da Igreja Sal da Terra Morumbi. Vou chamar ela aqui, que ela vai se apresentar. E a gente vai estar falando um pouquinho juntos sobre essa paternidade curada em Deus. E aceitou aí já? Aí. Boa noite. Boa noite. Paz, tudo bem? Tudo. Graças a Deus, tudo bem. Que bom. Então, hoje nós temos a participação da Adri falando com a gente sobre paternidade. E pode se apresentar, Adri, para as meninas, para as irmãs que vão assistir depois, para um pouquinho da sua história, para te conhecer, pode se apresentar. Bom, então tá bom. Boa noite, meninas. Graça e paz seja sobre a vida de cada uma, né? Não sei que hora que é que o pessoal vai assistir aí também, né? Se for bom dia, se for boa tarde, né? E assim, feliz de poder participar aqui com a Letícia, né, dessa live. É novidade para mim, porque eu nunca fiz, nunca participei, né? Mas assim, a gente responde com amém, o chamado. E meu nome é Adriana, a Letícia já falou, né? Adriana Mota. Tô assim bem cheia mesmo, sabe, de alegria no meu coração. Eu e meu esposo, Célio, a gente pastoreia a igreja ali no Morumbi. A igreja vai fazer 4 ou 5? 4. 4 anos. 4 anos. Tem mais tempo de jornada, né? Oi? Mas vocês têm mais tempo de jornada do que isso. E assim, lá no Morumbi já vai fazer 4 anos que a gente tem servido ali. Eu me converti em 1998, né? E Deus tem trabalhado aí na minha vida, trazendo assim, sobre o meu coração, um amor muito grande, né? Por servir, por ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Desde que eu me coloquei diante de Deus, o Espírito Santo de Deus tem falado muito no meu coração, né? Da grandeza que é servir, sim, que é abençoar mulheres, ser usada aí
para falar do reino, para trazer luz, né, naquilo que ainda é trevas na nossa vida, e é isso. Eu sou a mãe da Lorena, mãe do Felipe, sou vó de 3 netinhos, cada um mais bonito que o outro. Assim. E sou uma mulher, assim, muito feliz de poder ser participante do corpo de Cristo, né? Junto com a Letícia, junto com essas mulheres que estão aí assistindo a gente. Amém, amém, isso aí. E Dri, como que esse tema de paternidade assim te encontrou, né? Como começou a fazer sentido para você? Quando você percebeu que precisava ser curada? Se teve um momento que teve um clique, alguma coisa que você parou, assim, não, tem alguma coisa errada e eu preciso ser curada nisso na paternidade de Deus. Conta para nós um pouquinho como foi o seu processo. Olha, Letícia, eu percebi que alguma coisa estava errada quando eu perdi meu pai, né? Fiquei sem ele, eu vi que tinha alguma coisa que precisava ainda sabe, tinha algum lugar ali no meu coração que eu ainda não tinha deixado o pai entrar ali, né? E foi exatamente nessa época mesmo, sabe, assim, Deus usou muito a mesa, né? Nós, enquanto mulheres ali na igreja do Morumbi, nós nos reunimos enquanto conselho e a gente tem esse tempo de mesa e foi nesse momento lá, sabe, de mesa mesmo, estando com todas, né, que eu percebi que tinha alguma coisa e que eu precisava desse lugar, né, de confiar, de poder abrir o meu coração, de poder porque já fazia muito tempo que eu estava ali, pastoreando e tudo, mas quando eu fiquei sem meu pai, eu percebi que tinha alguma coisa que o Espírito Santo de Deus ainda queria tratar com a minha vida na questão da paternidade, né? Amém. Uhum, entendi. E assim, isso é tão importante porque quando a gente começa a gente se abre, né, para começar, Deus começar esses processos de cura na nossa vida, vai trazendo luz, né, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser curado. E lá em Tiago 5 fala, né, que a gente confessa os nossos pecados para o Senhor para ser perdoado. E para os outros, né, para ser entre os outros, para a gente receber cura. Então, assim, esse processo de falar, de se abrir, de compartilhar a dor, é totalmente curativo e é bíblico. E assim, e é o que eu sempre falo para as mulheres, que tem muita gente, tem muita mulher que tem resistência com isso, né? De falar, de se abrir, de expor a sua dor. Lógico que a gente não vai sair expondo e falando para qualquer um. Você encontrou nesse ambiente da igreja, né, dos irmãos ali do conselho, um ambiente seguro para você abrir o seu coração entre as mulheres e começar a receber cura nessa área, porque a gente só acessa a cura quando a gente expõe a dor. Não tem como a gente ser curada no secreto sem você expor a sua dor, né? Lógico que o Senhor vai tratando com a gente no nosso secreto, mas é necessário a gente se desvencilhar, né, das crenças, das resistências, das desconfianças do outro com relação ao outro e se abrir, porque eu falo, pessoas curam, ou pessoas ferem, mas pessoas é que curam. Então a cura do Senhor vem na maioria das vezes através da vida de pessoas, né? Isso mesmo. E o interessante é que, assim, a família, ela tem esse papel, né? A gente tem recebido aí de Deus que a família, ela tem esse papel de proteção, de provisão, de destino. E, querendo ou não, a gente vai vivenciando todas as coisas lá com a nossa família. E por ser família, que chegam também com coisas que sofreram, né? Nossos pais também sofreram para chegar, para ser o que são.
eles também sofreram alguma coisa, né? Foram machucados, receberam palavras que não abençoaram a vida deles. E foi assim, sabe, nesse confronto mesmo, no secreto, sabe? Que o Espírito Santo de Deus tocou meu coração, de ir para esse lugar que muitas vezes, por exemplo, às vezes alguém está assistindo e pode pensar assim, nossa, mas ela é uma pastora, né? Mas muitas pessoas, sabe, vivenciam coisas, estão aí servindo, mas não se abre para essa cura, né? Não se abre para esse lugar da gente buscar esse resgate de quem eu sou, né? Quanto tempo eu fiquei andando, servindo, abençoando, pastoreando, e a gente sabe que Deus já falou na palavra dele que a gente é filho, que a gente é filho. Tá lá, a palavra de Deus fala isso para nós. Sim. Mas a gente precisa se apropriar disso, né? E quando é diferente quando você vai lá, lê a palavra ou recebe essa palavra, é ministrada com essa palavra, é diferente de quando você se apropria, né? Dessa palavra que fala que eu sou filha, que eu sou escolhida, que eu sou herdeira, né? E Jesus comunica isso conosco, né? Sim. Então, isso fez toda a diferença, porque eu fui confrontada com a própria palavra confrontou meu coração. Eu vou volta, né? Volta onde você caiu, aonde você deixou de lembrar quem você é. Volta lá, que eu quero fazer algo sobrenatural no seu coração. E assim, eu quero frisar aqui que o que foi muito importante para a minha vida foi poder encontrar uma mesa de amigas, de mulheres que estavam buscando o Senhor, que estavam buscando a palavra, direção de Deus, aonde eu pudesse abrir o meu coração e falar daquilo que eu estava passando naquele momento, né? Do luto, eu transferi muita coisa que eu vi que por não ter essa paternidade curada aí, eu comecei a transferir para o Célio, e aí eu pude perceber, falei, peraí, não é isso, o plano de Deus para minha vida não é esse, né? O plano de Deus para minha vida é ser uma esposa que glorifica a Deus, e aí foi preciso eu voltar, Letícia, sabe? Para esse lugar que a palavra de Deus fala quem eu sou. Amém. Porque a paternidade fala muito sobre a nossa identidade, né? Quem nós somos. E se isso não tá firmado, é o que eu sempre falo. É assim, ó, não tem como. Muitas vezes as mulheres chegam pra gente perguntar qual que é o meu propósito. Eu não sei qual que é o meu propósito em Deus, eu não sei para que eu estou aqui, eu não consigo identificar quem eu sou. Então, assim, não tem como a gente responder essas perguntas se a gente não fizer o caminho de volta e voltar lá na origem. Isso. Por quê? Porque uma paternidade curada, porque é a raiz de tudo. A paternidade curada, e aí eu falo a questão da paternidade terrena mesmo, né? Que muitas das vezes as pessoas são feridas nessa área, né? Nesse relacionamento que é tão, assim, importante para a formação do ser humano. Então tem que voltar lá nessa dor, né? Porque a paternidade curada, ela vai trazer uma identidade bem resolvida. Uma identidade bem resolvida vai apontar para um propósito, e esse propósito vai liberar o destino daquela pessoa. Então, assim, é uma coisa dependendo da outra. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas travadas, pessoas, no caso assim, né, do nosso alvo aqui, mulheres travadas, mulheres que não rompem, mulher que não vai para frente, que não consegue vencer mesmo e romper as coisas da vida, prosperar, não somente prosperar financeiramente, mas que também tem a ver a questão da prosperidade financeira, que é muita coisa que envolve, mas também assim, prosperar nos seus sonhos, nos projetos, nos seus planos de vida, porque tá travado lá atrás na paternidade. Então, assim, a gente queria trazer
uma solução prática, né? Eu falo sempre para elas assim, para as mulheres que eu acompanho, eu queria muito te dar uma solução que vai resolver agora, mas infelizmente não tem como. Você tem que voltar lá atrás, fazer esse processo de volta, revisitar essa dor, ressignificar, deixar Deus curar, se apropriar das verdades de Deus para poder então seguir em frente, porque sem esse passo sempre vai ficar ferido. Foi o que eu falei na última live. A gente se torna aquela a menininha que foi ferida lá no passado. Então aí a gente vê comportamentos, pensamentos, atitudes, tudo que leva àquela criança, aquela menininha que passou aquele trauma lá na infância, né? E você sempre ministra para nós, né, que nós somos nós mulheres ali da igreja, né? Sempre que você tem oportunidade, você fala que nós somos filhinhas, né, de Deus, do Pai. E como você definiria hoje o que é essa filiação, né? O que significa para você hoje na prática, para você, Adriana, ser filhinha, independente de ser pastora, esposa, avó, amiga, conselheira, mentora das mulheres. Independente disso, para você, no seu relacionamento, você e o pai, o que significa isso, ser filhinha? Fala um pouquinho para nós. Então, foi um momento assim muito do meu secreto, um dia que Deus falou isso comigo. E ele me fez abrir lá em Mateus, na oração do Pai Nosso. Uhum. E quando eu li lá, sabe, Jesus falando, porque quando a gente não conforma só numa leitura da palavra de Deus, mas a gente vai ali e cava algo que Deus deixou e quer comunicar para o nosso coração, né? Tudo isso que você falou aí, vou até relembrar, falar de novo, ó, paternidade curada, depois a gente pode ter uma identidade bem resolvida e um propósito descoberto e um destino liberado. Isso. Foi num momento assim, sabe, assim, eu comecei a fazer mentoria com 2 mulheres e Deus começou a ministrar, e Letícia, por incrível que pareça, se eu saísse na rua, estava escrito nos lugares, porque era isso, que eu era filhinha, dele. Tudo me comunicava isso, tudo que eu ia ver, tudo que eu ia ler, falava sobre isso. E ali, quando Jesus pega lá e ensina o Pai Nosso, ele não queria ensinar uma reza pra gente, sabe? O que o Espírito Santo de Deus falou para mim nesse dia é que ele estava falando assim, ó, o Pai, ele é nosso, né? E a hora que ele fala ali, ó, nos livra de todo mal. Que mal que é esse? É desse mal, da nossa visão distorcida de que eu sou, sabe? Porque por mais que eu já estava muito tempo ali vivenciando a minha vida com Jesus, tanta coisa Deus deixou acontecer, eu aprendi a perdoar, sabe? Quando era difícil, eu aprendi um tanto de coisa, mas faltava alguma coisa dentro de mim que eu estava transferindo a responsabilidade do que faltava no meu coração para as pessoas que estavam mais próximas de mim. Que antes era meu pai, e depois eu fiquei sem meu pai, eu comecei a fazer isso com o Célio, né? Eu cobrava dele, e não é, e assim, quando a gente não tem essa paternidade curada, essa identidade bem resolvida, esse propósito descoberto, esse destino, ele não é liberado para nós. Que destino? É ser uma esposa que busca do alto, é ser uma mãe que busca do alto, né? A resposta do alto. É uma profissional que busca do alto, não fica aqui presa com o que estão fazendo comigo, né? Com o prejuízo que eu estou levando, né? Quantas vezes eu não orava e falava assim, ó, Deus, o senhor não está vendo não, essas coisas acontecendo comigo? E aí eu pego e me deparo com essa palavra, Jesus me ensinando assim, ó, quando vocês orar, orem assim, Pai Nosso. Essa hora, parece que as escamas caiu dos meus olhos, sabe? E eu chorava muito, sabe? Eu ouvi, aí tudo que eu pegava para ouvir falava sobre isso. Falava que eu era filhinha, e eu falei assim, Pai amado, então... E é algo tão sobrenatural, tão gostoso de viver, porque tudo fica mais fácil. Sim.
sabe? Tudo Uhum. fica mais fácil. Sabe aquela palavra que fala assim: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados? Eu fiz isso nesse dia, sabe? Uhum. Eu tirei daqui coisas que não era para eu carregar, que eu estava carregando sem. Deus não me pediu para me carregar aquelas coisas que eu estava carregando. Sim. Para você ter noção, eu sentia saudade da minha mãe, eu ia ver minha mãe, eu não conseguia abraçar minha mãe. Uhum. Hoje nosso relacionamento é gostoso, sabe? Mas eu precisei entender, sabe, que eu tenho um pai. Eu perdi meu pai terreno, eu perdi ele, sinto muita saudade dele, muita falta, mas eu tenho um pai, que é Deus. E que ele cuida de mim, ele cuida do meu emocional, ele cuida dos meus sentimentos, ele cuida daquilo que eu estou vivenciando. Então, Uhum. tudo ficou mais fácil, sabe? Tudo ficou mais claro. Eu não sou mais. Eu era uma pessoa assim que julgava muito fácil. Isso é muito Uhum. perigoso. Porque a palavra de Deus fala que aquilo que você julga, você vai ser. Tudo que você usa para medir as pessoas, você será medido. Então, assim, eu vivenciei muita coisa desnecessárias, né? Por quê? Por me colocar nesse lugar, tá? De não reconhecer que eu era filha. Uhum. Entendi. Entendi. É isso aí. E esse a gente vê assim na sua fala que fica bem claro assim a questão da sua experiência, né, com o Senhor, com Deus enquanto Pai. E essa experiência ela é individual e ela Sim, é secreto. Não sim. tem outro caminho, né? Não é uma pessoa que vai lá, vai colocar a mão na sua cabeça e você vai ter essa experiência, esse entendimento, né? Esse insight, essa escama dos olhos que cai. Isso é só no nosso secreto com o Senhor, buscando essa Só. cura, essa visão dessa identidade distorcida em Deus, só nesse lugar, né? Porque, assim, lógico que alguém orar com você, dividir com você, dividir, é uma bênção. Você ouvir, sim, é muito bom. Mas chega uma hora que tem que ser você e o seu pai, porque ele quer se revelar como pai para você, né? Não é como e isso não vai acontecer com terceiros, com relacionamento com terceiros. Ah, manda, né? Então assim, é a gente e o Senhor que proporciona esse ambiente, né, de intimidade, de presença, de secreto, da gente rasga o nosso coração e essas escamas dos olhos, essa visão distorcida, e a gente vê que a paternidade curada, ela reposiciona a identidade, né? A gente é reposicionada no nosso lugar ali de filha, se apropriando das verdades, de tudo aquilo que a palavra nos garante, né? Então, assim, se hoje uma mulher chegasse para você, lá para você enquanto pastora, né? E pedisse ajuda para você, que ela passa problemas assim com essa questão da paternidade, que ela não consegue se identificar como filha, que ela não consegue se relacionar a Deus com Deus como filha, né? A Deus como pai. Como você aconselharia essa mulher, né? O que você faria? Falaria para por onde ela começar? Porque eu sei Ó, que tem muitas mulheres que não sabem por onde começar, que até identificam que precisa dessa cura, desse entendimento, mas não conseguem identificar assim por onde começar. O que eu faço? tem uma palavra, Letícia, lá em Provérbios 28, 29, 18. Hum? Sim. Peraí. Ah, não, pode procurar, fica à vontade. 29. Eu não vou achar aqui agora, não, né? Eu tô sem Bíblia aqui. Eu tentei achar no tablet do Célio aqui, mas não consegui. Lá fala que o povo perece Uhum. por falta de, de ter a visão, de ter a Uhum. ação. E o que eu entendo
assim, que eu falo, a pessoa, independente, mulher ou homem, para ela entender as coisas de Deus, ela precisa ter essa visão restaurada, né? Amém. Porque eu falo isso muito, né? Quem anda comigo sabe que eu oro muito para Deus e ensino isso para Deus me deixar ver como Ele vê. E quando você tem a sua identidade restaurada, você passa a ver como Deus vê. Porque Ele criou o homem e a mulher, lá ele fez o homem e a mulher a imagem e semelhança de Deus. Então, já estava pronto. E ali com aquele processo ali de Adão e Eva, lá eles, a visão foi corrompida. Ali eles passaram ter essa visão distorcida de quem nós somos, né? E nós herdamos isso. O homem, ela só tem essa visão restaurada quando ela busca, né? É igual eu falei para você, eu precisei de ir para o meu secreto, eu precisei de amigas, eu precisei de mesas preparadas pelo Senhor, né? Onde Ele colocou mulheres confiáveis, mulheres do coração rendida a Ele também. E só nesse lugar tem cura, só nesse lugar tem restauração, porque o que acontece por falta, o que acontece assim, o que traz essa confusão e essa visão distorcida é a falta de relacionamento com Deus, de revelação, de intimidade, né? E nós precisamos buscar isso no Senhor, né? Essa correção. Quando a gente não está enxergando direito, a gente não vai no oftalmo? Sim. Então, quando nós estamos com a nossa visão distorcida de quem a gente precisa ir para a presença de Deus e buscar essa restauração na nossa visão, sabe? Que foi dada por Deus, que é a nossa identidade, quem eu sou, né? Eu sou filha, sou filhinha, eu não aceito menos do que isso, sabe? De entender que eu sou filhinha amada do Senhor, que eu sou cuidada. Ai, mas acontece tanta coisa ruim com a gente, acontece por conta das nossas escolhas, por conta das nossas decisões, por conta de tanta coisa que a gente busca e deixa de buscar essa intimidade, essa cura na presença de Deus, né? Essa revelação em Deus. Então, nós precisamos buscar enxergar como o Senhor nos enxerga, como Ele vê as coisas. E esse é o plano de Deus, né? Original. Uma visão restaurada de quem eu sou em Deus, eu vou ensinar isso e é isso que eu tenho ensinado. Amém. É sobre isso mesmo. Até eu estava compartilhando com umas mulheres segunda-feira sobre exatamente isso, que eu também passei por essa experiência que eu tinha. A minha identidade era totalmente assim deturpada. A visão que eu tinha de mim mesma era totalmente assim contrária ao que a palavra diz e quem o Senhor me criou para ser. E eu fui para esse lugar, né? E comecei a questionar Deus. Deus, me mostra quem eu sou em ti, né? Eu não quero ter a visão, a minha ótica de como eu não me aceito ser assim como eu vejo, não uma questão de autonegação, mas sabendo que eu era mais do que aquilo, muito mais, que eu não era daquela forma que eu me via. E eu falava assim também para Deus, eu não quero eu não quero ser quem as pessoas me veem como eu sou. Eu quero me ver como o Senhor me vê. Porque assim, uma palavra que Deus me deu ultimamente é essa questão do plano original. Que nós temos um plano original, né? Antes de tudo acontecer na nossa vida. Lá em Salmo 139 fala que antes dos nossos ossos serem entretecidos, antes de ter carne nos nossos ossos, o Senhor já nos conhecia, Deus já nos conhecia, né? E o propósito disso é o quê? Se relacionar, Ele fez a gente para nos relacionarmos com Ele. Então, assim, eu não aceitava me ver daquela forma, e eu comecei a buscar e bater nessa tecla, nessa porta, até que eu consegui, através da palavra de Deus, entender quem realmente eu era. E aí eu comecei a ver todos os meus. Aí a partir daquilo a gente começa a ver, né?
todos os seus comportamentos errados. Você começa, meu Deus, olha o que eu tô fazendo, isso não tá certo. Né? Eu era uma mulher insegura, medrosa, tinha medo de tudo. Começava e não terminava. Sim, e aí você começa a ver, não, mas eu não, olha tudo isso aqui que está acontecendo comigo, esses comportamentos, essas atitudes, isso não me pertence, né? Então a gente busca esse plano original antes de tudo acontecer na nossa vida, né? De marcas, de traumas, de infância, de passado, de relacionamento, de tudo. Antes de tudo isso, Deus não sonhava, né? Que acontecesse essas coisas com a gente, mas aconteceu porque a gente está no mundo, estamos submissos ao livre-arbítrio das pessoas, as pessoas escolhem tomar atitudes erradas, isso acaba nos ferindo, e as nossas atitudes também ferem os outros, e acaba que assim, a gente vai carregando esses pesos, como você falou, essas sentenças de identidade, de que a gente não é, que não nos pertence, e isso vai travando é uma sequência de coisas, né? Vai travando todo o seu caminho. E só quando a gente busca realmente isso em Deus, que a gente consegue se desvencilhar de todas essas coisas, que essa escama dos olhos cai, a gente consegue enxergar quem nós realmente somos, é que a gente é curado. E aí vem, se aconteceu alguma coisa no seu passado, com relação à paternidade, à maternidade, à sua infância, a trauma, se te feriram, se te magoaram, se te abandonou, se te rejeitou, não importa o trauma. A partir do momento que você consegue se enxergar como filha, tudo aquilo se torna pequeno, não deixa de existir. Né? Eu sempre falo que Deus não causa uma perda de memória, uma amnésia na gente, que a gente esquece nunca mais o que aconteceu. Não. Mas a gente vai entendendo que tudo aquilo aconteceu para um propósito. E que tudo estava assim, sob o controle de Deus, né? E que a gente consegue ver até mesmo cuidar. Nossa, poderia ter sido pior. Por mais difícil que tenha sido a situação que uma pessoa tenha passado, sempre poderia ter sido, né, pior. Mas assim, Deus foi direcionando, eu vejo assim, foi cuidando para aquilo não causar danos maiores do que causou. Né? Hoje eu consigo perceber isso, né? Hoje eu consigo perceber isso assim com muita nitidez, assim, sabe? Outra palavra que tem, não sei se dá tempo. Dá Dá, tempo? pode falar, nós temos 20 minutos ainda. Não, tô sem Bíblia, não consigo falar nem onde, mas Jesus pega e fala assim: sede perfeito como eu sou perfeito. Sim. Uhum. Ninguém, Jesus, a gente às vezes tem na nossa cabeça que Jesus ele veio, né? E ele veio, mas ele era Deus, então para ele foi fácil. Não, ele veio igual eu, igual você. Ele era um homem, ele se esvaziou. Quando ele fala esse perfeito, a gente quando você aprofunda lá na palavra, você percebe que esse perfeito é o que cumpre o propósito, né? Então, o chamado de Deus para nós aí nessa palavra é a gente cumprir o propósito. E para cumprir esse propósito, sem essa nossa identidade restaurada, a nossa paternidade curada, a gente não consegue, né? Foi aquilo que eu falei, não tem como, a gente só consegue essa cura aí, essa direção de destino, quando a gente tem a nossa paternidade curada. Exato. E Deus falou comigo a respeito disso, sabe? Que hoje, quando eu olho para mim lá na minha casa, eu vejo que eu sou perfeita no sentido de cumprir o propósito, um chamado de esposa, entendeu? Chamado como mãe. Eu errei, mas hoje, sabe, eu cumpro o propósito. É isso que é a perfeição para Deus. É quando você está curada, que você está aí, você está restaurada. Eu sei que tem muita coisa para Deus tratar ainda no meu coração, mas nesse ponto de saber quem eu sou, eu sei que hoje, sabe, eu sou inteira. Eu sou íntegra. Por quê? Porque hoje eu não tenho dúvida de quem eu sou. Não passa isso na minha cabeça, sabe? Assim, foi algo assim
E não é algo penoso, algo que você tem que. Não, quando você tem a sua entrega, o Espírito Santo de Deus te comunica isso, restaura a sua visão. Você já não deixa mais, você não, já não enxerga mais as coisas distorcidas, né? Sim. Você já não se sente tão insegura. Eu tenho trabalhado isso na minha vida, porque às vezes, eu até falei isso pro Célio hoje, sabe? Eu falei assim, como a gente tem que trazer à nossa memória as coisas de Deus, a palavra de Deus, para a gente não esquecer, sabe? É igual, eu não sei onde que está isso, quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, né? Então, a gente não pode descuidar dessa questão, dessa intimidade com Deus, né? Só uma filhinha tem intimidade com Deus. Não tem como você se sentir filhinha se você não consegue ter intimidade com Deus. E intimidade é você fala com o Pai toda hora, você vai resolver, você pergunta, Pai, né? E aí, Pai, eu recebi isso, o que eu faço? Como que eu faço? É direção, e o Espírito Santo de Deus te dá a direção, né? Amém? Amém. É isso mesmo, porque a gente tem até uma anotação minha aqui que eu queria compartilhar com vocês, sobre a questão do filho pródigo, que é bem isso, né? O filho pródigo, ele estava interessado, que saiu, ele estava interessado o quê? Nas bênçãos do pai e não em seu coração, né? A mentalidade dele era uma mentalidade o quê? De escravo, né? E não de filho. Hã? Não tinha intimidade. Não tinha intimidade, Então, assim, muitas vezes a gente tá igual esse filho pródigo, né? A gente não tem, tá tudo, no caso, assim, eu acho que mas é o caso do outro que ficou. Eu acho que essa questão da identidade, de se identificar com o filho, é mais o filho que ficou, não o que foi. Porque o que foi, ele entendia o que ele tinha de direito, só que ele não tinha maturidade para gastar e para usufruir aquilo com responsabilidade. Então ele saiu para gastar o que era dele, mas ele tinha entendimento de quem ele era, porque ele chegou e exigiu o que era dele, pegou e foi. Agora o outro que ficou, ele fica ressentido ali, né? E fica depois quando o outro volta, que ele vê o pai recebendo ele sem questionar, sem brigar, sem nada, ainda fazendo festa, restituindo o lugar do irmão, ele fica ressentido. E é onde muitas vezes a gente cai nessa, né? Porque mas eu não tenho. Ah, mas eu tô aqui, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo isso e tal pro Senhor, e a minha vida tá desse jeito, por que que não vai pra frente? Estamos lá ressentidas, né? Assim como o irmão que fica, porque ele tinha uma identidade de quê? De servo. Ele se via como trabalhador do pai. Tanto que ele fala, eu já trabalhei tanto e você não me deu um novilho cevado para mim fazer, me alegrar e me festejar com os meus colegas. Aí o pai fala, mas tudo que é meu é seu, você não precisava pedir, você não precisa pedir. Ou seja, a sua mentalidade de servir está errada, né? E eu falo muito isso sobre a nossa mentalidade de servir, porque assim, em primeira coisa, Deus não nos criou, Deus não parou lá no céu, porque toda a criação, se a gente for ver, né, Dri, Deus foi dando ordem à natureza, ou senão ele dava ordem a uma coisa já criada para que um exemplo, a terra frutificar e tal, assim, então foi tudo através da palavra dele. A única coisa, né, a única parte da criação que Deus parou e ele colocou a mão na massa para fazer, ou seja, para deixar a identidade dele, a marca dele, foram nós, o homem. Então, assim, ele já tinha os servos para servir ele, melhor os anjos. Os anjos já serviam a Deus melhor, servem a Deus melhor do que nós, né? Mas ele queria criar o quê? Filhos, relacionamento. Né? Então não tinha. Ele abriu mão lá do filho único, né? E ele ofertou em resgate. Jesus fala assim, ó, tem uma palavra que fala que ele
Deus fala, né, que ele é o filho primogênito. Ou seja, se ele é o filho primogênito, é por quê? Porque ele estava já com essa... A intenção do coração de Deus em ofertar o filho dele era alcançar as nossas vidas, né? Era resgatar as nossas vidas desse engano. Porque ele viu que a gente perdeu isso com o pecado, né? Perdeu a nossa identidade, a gente não reconhecia mais quem que a gente é em Deus. Então, é uma visão disfuncional, né? Funcional, distorcida, isso. Então, assim, e o objetivo primeiro de Deus era o quê? Relacionamento com nós. Então, assim, a origem de tudo, eu falo, nessas lives aqui eu tô falando, já falei sobre vários assuntos ao longo dos meses, né? Nós já estamos entrando em maio. E sempre a gente volta para o mesmo ponto: relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, ele é o cerne da nossa existência. Não é uma lista de prioridade que eu ponho lá no meu planner. Primeiro, devocional. 2, fazer isso. Não. O relacionamento, ele é a nossa essência. E sem isso, a gente se perde em tudo e em todas as áreas, né? É por isso que o inimigo investe tanto para nos roubar isso. Sim. Com o pai. Sim, nos roubar, colocar distração, né, impedimento, peso. Então, assim, é o cerne de tudo. Voltar ao relacionamento com Deus, buscar essa cura, se a paternidade humana foi ferida, se tem dificuldade em se relacionar a Deus com o Pai, é buscar essa cura em Deus, no relacionamento, na mesa com Ele. Essa semana, acho que tem umas 2 semanas, eu tive uma experiência muito interessante. Eu era meio assim, tem algumas coisas que eu imagino, e aí eu fico, não, essa coisa é da minha cabeça, não vou fazer isso não. Mas assim, só eu e Deus, né? E aí eu comecei a ler aquele livro da mesa, da Ivy Tyros, que você deu pra gente. E aí eu falei assim, eu tenho que começar a estabelecer primeiro, a primeira mesa que eu tenho que restabelecer é a mesa com o pai. E aí eu estipulei assim, um dia eu peguei, fiz um café da tarde, só eu e Deus aqui. Preparei todo o ambiente, coloquei a cadeira, coloquei a Bíblia lá, coloquei um louvor, fiz alguma coisa que eu gostava de comer. E sentei e falei, pai, senta aqui comigo. Nossa, gente, foi assim, ó, maravilhoso. Foi uma experiência assim, eu já tive várias experiências com Deus, mas foi uma coisa assim, muito pontual, muito assim, direta, sabe? E eu falei, gente, que coisa simples. Porque a gente pensa que o relacionamento com Deus é uma coisa assim estrondosa, a gente espera aquilo como sobrenatural, a gente espera os trovões, a nuvem, igual é lá no Êxodo, né, com Moisés, a nuvem de fumaça, a nuvem, né, a tocha de fogo, a coluna de fogo, os raios e trovões. Mas assim, era um jeito de Deus se manifestar para aquele povo, né? Nós estamos na graça. O Senhor pode fazer isso? Pode, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, né? A gente não tem como delimitar o que Ele vai fazer. Mas eu vejo assim que o Deus, ele necessita não, se Ele tem interesse em se revelar para nós no ordinário, no dia a dia. Coisa simples, é nisso que você falou. Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu recebi isso, o que eu vou fazer? É você compartilhar as pequenas coisas, né? Até uns tempos para trás eu tinha um dia livre e falei assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Aí eu peguei e parei, Deus, o que é para me fazer? Aí Deus foi, sabe, trazendo ao meu coração. Aí no final do dia eu falei assim, nossa, que dia proveitoso, olha aí, ó. Eu fiz o que era realmente para ser feito, né? Então, assim, é na simplicidade. Deus, ele é um Deus soberano, ele é grande, mas para se relacionar com nós, ele exige o quê? Simplicidade, né? Entrega, amor. E é isso. E estando nesse lugar, todas as
disfuncionalidades, não tem como. Todas as disfuncionalidades da nossa alma, até mesmo do nosso corpo, ele Sim, atendimento para nós, né? Do nosso corpo. E a gente vai sendo o quê? Alinhado completamente em tudo que possa estar disfuncional, né? Desalinhado na nossa vida, na intimidade com o Pai. Nesse lugar ele vai nos posicionando, nos alinhando. É muito lindo. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, gente. Não vamos sair desse lugar, vamos buscar estar sempre nesse lugar, porque é o lugar certo para nossa estreia. a palavra ela é muito pontual, né? Deus ele deixou assim várias palavras, né? Tem Marta e Maria ali, ó, aquele contexto. Marta lá fazendo muita coisa e vai lá para Jesus e fala assim, Jesus, o senhor não está vendo não a Maria? Tanta coisa para fazer. E Jesus pega e fala assim, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte está sentada aos pés. E hoje Deus me trouxe a memória, no dia de Pentecostes lá também, o povo estava sentado, recebendo, aprendendo, buscando de Deus. Deus tem uma palavra que fala que os discípulos não era para eles saírem daquele lugar, era para eles permanecer. Então, hoje, a palavra para nós, nessa noite, para nós, é permanecer na presença de Deus. Sim. Sabe? Porque é nesse lugar, é na presença de Deus, é com amigos, é à mesa. Jesus levou esses discípulos de novo para a mesa. A gente tem lá o Fernando ministrando na igreja. Ele não levou Jesus para a cruz de novo para lembrar o povo quem eles eram. Né? Os discípulos que tinham andado tanto tempo ali, né? Então, assim, a gente vai ter essas coisas, essas dúvidas mesmo, mas a presença de Deus, ela tira de nós toda dúvida, todo esse medo, toda a visão distorcida de quem nós somos. Então, presença de Deus, secreto com Deus, amigas na presença de Deus, que te ouça, que seja sábia, sabe? É amigas de Deus, né? Sim, as amigas de Jesus. A gente encontra as amigas de Deus, e Deus tem levantado essas mulheres, né? Amém. Sabe, eu creio muito, assim, meu coração arde por um tempo, assim, muito de Deus novo, é novidade, que Deus tem para nossa vida enquanto mulher, é um avivamento mesmo, sabe? Uma transformação de entendimento para tomar posse, eu falei no início, agora fugiu a palavra, para apropriar daquilo que já nos foi dado. Amém. É tempo. Amém. E é mesmo, é verdade. Deus tem falado isso, né? Nos quatro cantos quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem falado isso. É tempo disso mesmo, amém? Alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Não, eu até escrevi umas coisas aqui, mas eu acho que a gente falou tudo. Acho que é isso. Sabe? Amém. Deus quando Deus nos cura, a gente entende, sabe? Entende o nosso lugar que a gente está vivendo. Porque às vezes hoje o meu papel é ser esposa, os meus filhos já não estão em casa mais, mas às vezes vocês que estão aí ouvindo, vocês estão, às vezes no lugar onde você trabalha, o Espírito Santo de Deus quer te usar como filha. E se você não entender que você é filha, você não vai conseguir cumprir o propósito naquele lugar. Às vezes, o lugar que você está aí é de mãe, um menino correndo. Então, dedica, né? Dedica aí a conhecer o que Deus tem para você nesse momento. Quantas mães foram, assim, usadas poderosamente para declarar sobre a vida dos filhos, e esses homens e essas mulheres cresceram, foram, não tiveram dúvida, né? Eu estava relendo e revendo tudo que Deus fez na época, né? Quando você me convidou, e eu falei assim, meu Deus, como isso é importante. Se nós não posicionarmos hoje para entender isso, a gente vai passar para frente essa visão distorcida.
Isso. Se eu entendo hoje, sabe, essa filiação, essa paternidade de Deus, dificilmente a minha criança, o meu filho, sai da minha casa sem entender. Exatamente. Ai, Adriana, mas se saiu de casa, eu vou correr atrás para minha vida ser essa manifestação de Deus para alcançar, entendeu? Eu posso ficar remoendo e falar assim, eu errei demais. Não, eu não vou ficar nesse lugar. Meu lugar agora, Mesmo, né? enquanto filha de Deus, enquanto filhinha, é de ir aonde tiver os meus que não teve esse alcance aí, que demorou, que chegou só agora, essa, né, de Deus. Eu vou atrás, eu vou correr atrás, munida da palavra de Deus, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem capeta que vai prender vida de ninguém. Amém. É isso aí, né? Uma mulher curada, ela cura sua geração, né? E Então, não, aquilo, eu acho que meu microfone também é alto. não, só deu uma travadinha. O que eu queria deixar aqui muito claro. Não deixe a próxima geração posicionar. Posicione você. Porque isso é muito sério. Grande, nossa, deixe transferir isso para a nossa próxima geração. A próxima geração posicionar, reconhecer, se deixar ser curada, né? Que seja eu, que seja você, hoje. Amém. Amém? Amém. 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 Que bênção, gente. Que conversa abençoada, conversa de Deus mesmo. Glória a Deus, viu, Dri? Obrigado pela sua disposição, por ter partilhado aqui conosco daquilo que Deus já tem colocado no seu coração, o seu processo. Que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo, que você continue sendo esse farol para nós, enquanto mulheres. Amém. Amém? Ora para nós, para a gente finalizar? Amém. Amém, Deus. Eu quero te agradecer, papai. Te agradecer por esta noite, por cada mulher, oh Deus, que vai ter acesso, Deus, a essa live. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que de uma forma assim, que toda resistência caia por terra. Pai, que o Senhor alcance o coração das minhas irmãs de uma forma, oh Pai, sobrenatural. Que elas possam assim que elas terem acesso a essa live, Pai, elas possam ter, oh Pai, em nome de Jesus, esse contato com o amor do Senhor, escutar o Senhor, Pai, falando com cada uma delas, o quanto elas são importantes, o quanto elas são escolhidas do Senhor. Pai, eu quero te pedir agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor coloque por terra tudo que prende as minhas irmãs, ó Deus, de tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Que elas possam, Deus, se derramar na tua presença e que elas encontrem, ó Deus, em nome de Jesus, essa restauração da sua visão, do seu entendimento, ó Pai, de quem somos, ó Deus, no Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós declaramos, ó Pai, libertação, nós declaramos, ó Deus, que nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, está nas suas mãos e que o Senhor nunca perdeu o controle. Amém. Que o Senhor nos ensine, Pai, a tomar posse de tudo isso que o Senhor já fez e derramou sobre nós. Filhinhas amadas do Senhor, Pai, em nome de Cristo Jesus. Obrigada por essa oportunidade. Eu glorifico o teu nome, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigada, viu, meu irmão? Amém. Amém. Que isso. Vamos aí. Vai se preparando para o próximo. Por me dar essa oportunidade aqui de abrir o meu coração, de poder testemunhar, né, aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu sou muito grata, viu? Amém.
Foi uma bênção. Eu que agradeço a você atender o convite e nos abençoar com tanta direção de Deus. Amém? Irmãs, então agora a gente vai finalizar, tá? E na próxima sexta-feira nós já começamos um outro tema. Deixa eu ver aqui seu encontro. Só um momentinho só para falar para vocês. Tia, Nós eu vamos posso falar. sair? Pode. Beijo, fica com Deus, viu? Também. Deus abençoe. Então, irmãs, no próximo, em maio, nós vamos falar sobre autoconhecimento, identidade, temperamentos, autocuidado, gerenciamento das emoções. Então, assim, vai ser muita coisa boa, muito tema bom, viu? E no final, agora, de todo mês, de todo assunto, no final nós vamos ter uma convidada especial. Tá bom? Para estar somando com a gente aí nisso que Deus está fazendo e falando conosco. Amém? Fiquem com Deus. Tenham um final de semana abençoado. Dá um bom descanso a todos e até a próxima sexta.